Ok, já estamos no ar para mais uma Criptojornada. Isso aí, galera. Vamos lá, tá bacana o negócio. Até agora é até jingle. Esse encontro semanal tá ficando muito show de bola, cara. Bem, é uma pena que hoje o nosso querido, olha aí o Valu, bonitão aí como sempre, pá. É, meu garoto, tá Os bacana. dreadlock mais arrumado que o meu, arrumei, hein? É. Ó. É uma pena, cara, é uma pena. Tudo bem, William, tranquilão, filhote. Beleza. Eu vou dizer o seguinte, é uma pena que o Taiwan está aqui com a gente hoje, porque o Taiwan fez um live, fez um ao vivo, fez um presencial ontem em Salvador, lá com uma galera, né? E ele disse que, sabe, Maia e Valu, William, gerou um monte de ruídos assim interessantíssimos. Eu queria muito saber quais foram esses ruídos, né? Ele ficou de compartilhar com a gente. Olha o Tony chegando na área! Olha o Tony! Oi, Tony. Seja bem-vindo, meu camarada. Grande Tony. Olha, o Tony acabou de tomar banho, Tony ali, ó. Fresquinho. Tony de banho tomado. Ali, ó. Cabelinho pro lado. Cabelinho pro lado. Fala, Tony, queridão. Beleza? Olha, vai dizer o seguinte. Ao mesmo tempo que o Taiwan teve uma experiência que, segundo ele próprio, disse que foi fantástica lá em Salvador ontem, eu tive uma experiência com o Tony e o Paulo, da Singular DTV, que tá ligado, né, o Tony? A uma das explorações da criptotrilha do Sinechain, né? Que eu estava sem câmera e estava sem possibilidade de falar, só podia escrever, né? Então foi bem interessante. O Tony gravou isso, né, Tony? Depois a gente vai subir lá para o canal, né, da Endosglass, da Estação Experimental, lá no YouTube. Bem, galera, vamos lá. Eu estou no... Enfim, beleza, tá bom, puf, vamos lá. Seguinte, como vocês sabem, é mais um... Santo Cyber quer falar alguma coisa? Vamos ouvir. Vamos lá. Não, fala aí, galera. Beleza, meu querido. É o seguinte, a gente tá indo para a terceira semana que a gente está fazendo 2 encontros em um só, né? Assim, e quais são os encontros? O primeiro encontro é esse geralzão, esse é o primeiro. É o geralzão, né? Que a gente aberta a toda e qualquer pessoa, onde a gente, como costuma falar o Tony, a gente fica filosofando, né? E dando uma de sofista, né? Falando, filosofando e sofistando, não é isso? Sofistando, né? Usando de sofismas. Usando de sofismas, né? Sobre essa história de blockchain, criptomoedas, etc. Tal. O Tony tá muito sério, cara. Pô, eu não tô entendendo esse negócio aí. Aí, pá, a gente brincou com ele, o cara tá serão, pá, enfim, vamos lá. E aí... Congelou a imagem. Tá série meio Talibã, né? Nas trevas ali, no escuro. Não tô entendendo nada, rapaz. O negócio tá muito doido. Mas, enfim, e aí a gente vai fazer uma primeira horinha, uma horinha e pouquinho, né? Depois a gente dá aquela encerrada, dá um tempo para cafezinho, água, pipi, aquelas coisas. Aí 15, 20 minutos a gente volta para fazer o segundo encontro, que vai ser sobre a criptotrilha da E2C, Endosglass Coin, ou seja, a criptotrilha para aprender a codesenhar e emitir criptomoeda, né? No caso, é a criptomoeda da Estação Experimental, a E2C, correto? E hoje vai ser muito bacana porque a gente vai discutir, nesse segundo encontro, nós vamos conversar sobre a emissão do token, né? Do ambiente da Prospera, o Prosper, né? Nesse sentido, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o documento, né, que foi compartilhado, o white paper, né, o Proposta de Valor, está bem interessante lá, vale a pena ler. Da Prospera, você estava lendo. Né? Exatamente. E aí a gente vai conversar no segundo momento. Né? Agora é para a gente fazer filosofia de botequim aqui, né, de boteco, a gente bater papo e conversar e dar as boas-vindas aí ao Santo Cyber, ao William novamente. E seria bom, cara, vocês próprios, né, falarem alguma coisa, chegar na área, se apresentar, né, falar
do que de santo tem o Cyber, né? Como é que anda Belém aí, William? Vamos lá, galera. É com vocês. Bom, vou desvirginar então aqui, já que o povo tá um pouco tímido. Eu sou Valdo Vasconcelos, sou aqui do Rio de Janeiro. Conheci a galera. O comentário sobre o Prospera vai ser no segundo bloco, então no segundo. E nosso amigo, acabei vendo meus pares de alma, e isso acabou desenvolvendo que na verdade aqui eu Internet, que tá assim. virei um pouco Olha, eu acho que o Valu caiu. O áudio dele estava picando. O Valu deu uma caída. Vamos esperar o Valu voltar. Enquanto ele não volta, quem quiser falar aí, fica à vontade, galera. Vamos lá. Então, eu tô na rua. Acho que o meu áudio não vai ficar muito bom. Tá bom, Tô no OneDrive caçando os Wi-Fi aqui dos vizinhos. Tá dando para ouvir, cara. Manda ver. Manda ver. Tá dando para ouvir, querido. Então, o Vinícius me chamou. Isso. Manda ver. Quem fala cai. Tá truncado o negócio. Nossa, Vamos lá. Caramba! Todo mundo que vai falar é cortado. Mas eu vou me encaminhando, hein? Não fica tarde, né, Mandueira? Bem, o William está falando aqui pelo chat, galera. Tá? Ó, em Belém tá 35 graus, a sensação térmica é 38, hein? Caraca, meu. Um dos poucos lugares quentes, né, aqui no Brasil. Aqui no Rio tá friozinho. Chega uns 20 graus. Tá quente. Nossa, aqui tá muito frio. Aqui também tá friozinho aqui no Rio. Então, vamos lá. Vai lá, Santo. Manda ver, cara. Tá, Mandueira. Então, sou do Rio também. Eu vivo praticamente de mineração de Bitcoin, Litecoin e Ethereum e Decred. E estou tentando assim, entender mais ou menos o que está se passando aí na cena da criptomoeda aqui do Rio também. Você estou querendo participar. Você é o Paulo que eu conversei. Você foi o Paulo que eu conheci ligado ao Singular TV? Hein, Santo? Não, eu sou Hugo. Ah, Hugo! Hugo AB. Sou eu. Pô, bichão. Você se identifica como Hugo AB, entra como Santo Cyber, meu irmão. haja criptografia. Certo? Na verdade, Santo Cyber são todas as minhas redes sociais. Você me encontra no Hotmail, no Gmail, no YouTube, no Blogspot, no Twitter, no Instagram. Esse sou eu no virtual, Santo Cyber. Bacana. O AB, porque o Facebook obrigou, né, a você colocar o seu nome real. Tá, beleza, cara. Então, você quer que eu chame de Santo Cyber ou Hugo? Como é que fica? Como é que a gente chama você? Nenhum dos dois me representam muita coisa, assim, né? Nomes e tal. Mas pode ficar à vontade de me chamar como quiser. Então, beleza, Hugo. Vou te chamar de Hugo, cara. Eu me senti mais à vontade com o Hugo. Olha só, fala um pouquinho de você, cara. Aí pra galera, manda ver. Ele falou que trabalha com mineração, né? Então, sei lá, eu estudo física. Meu trabalho hoje é mineração de criptomoedas. Eu trabalho com isso, com mineração de Litecoin, Ethereum, Decred.
Bitcoin e tento fazer projetos para as pessoas recuperarem a energia que elas têm assim de sobra e transformar isso em ativos hoje, ativos digitais, né? Que é trabalho com a mineração. Aí tenho já um grupo que tem uma pequena central hidrelétrica que está produzindo com a energia que estava ali parada, produzindo Litecoin e Bitcoin. E estou com alguns projetos também em Búzios de transformar a energia solar em mineração de Ethereum também. E aí tem até quero lançar uma ICO também. Estou tentando estudar como funciona aquele Hyperledger, como eu posso distribuir tokens, né, usando a própria rede Ethereum. Estou tentando estudar isso para lançar um ICO. E é mais ou menos isso. Isso é o que eu faço hoje em dia. E estou bem no assunto da criptomoeda. Pô, bacana, cara. Bacana, Hugo. Não sei, vocês estão aí ainda? Estamos aqui, estamos aqui. Estão te ouvindo. Bacana. A gente... Super curioso. Porque eu tô aqui, eu tô sem internet, eu tô de mudança um pouco e tô usando a internet do vizinho aqui, que é o KC aqui, e tô no carro, e aí meu notebook até acabou a bateria, mas eu tô aqui, arrumei um transformador aqui de 12 volts para 110 e tô aqui no AirDrive. Maneiro, maneiro. Show de bola. Então, meu querido, Placa é hardware total, né? a gente tem tudo aí, tem muita coisa para a gente conversar aí, meu querido. Muita coisa para a gente conversar aí. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, assim, em linhas gerais, eu vou dar assim, uma sumarizada, a galera me ajuda aí. Maia, Valu, Tony, a galera me ajuda. Mas é o seguinte, a proposta da Criptojornada é a gente, primeiro, né? Fazer disso uma linguagem, uma coisa acessível para toda e qualquer pessoa, né? Uma coisa que é apropriável para toda e qualquer pessoa, né? Não só para entender a coisa, né, no plano assim, conceitual, mas, obviamente, botar a mão na massa através de explorações, que a gente chama de criptotrilhas, né? Cada exploração que a gente faz é uma criptotrilha. Hoje já tem várias criptotrilhas acontecendo, né, nesse multiverso de conversas que a gente está tendo aqui semanalmente, que também não fica só nesses encontros virtuais. Tem muitos encontros presenciais acontecendo, ligados a diversas criptotrilhas, né? E tudo isso muito ligado basicamente a dois ambientes, né? Que estão sim, sinérgicos, né? Estão ligados. Um ambiente da Prospera, que é baseado no blockchain da Ethereum, como você colocou, e aqui da Estação Experimental, da E2GLAT, né? Que vai lançar, ainda nesse segundo semestre, a gente vai emitir uma criptomoeda, né? A gente não sabe ainda se vai ser, de fato, uma criptomoeda baseada em blockchain, né? De outras criptomoedas já existentes, não necessariamente do Bitcoin, né? A gente está estudando o Faircoin, estamos estudando o Peercoin, enfim. Ou se a gente vai lançar como token no Ethereum, né? No blockchain do Ethereum. Enfim, tem muito papo aí para a gente fazer, mas tudo ligado, no caso, à estação experimental, a E2GLAT, está ligado a dar vida a super infraestruturas ligadas ao commons, né? A cultura do comum, correto? Não existe assim um enfoque de negócios convencional, correto? Assim, um enfoque de business no sentido convencional ou até mesmo descoladinho, né, de economia colaborativa ou coisa do gênero, né? Realmente dá vida a infra e superestruturas ligadas ao commons, né, ao comum. De uma forma geral é isso. Agora, isso bem sintético. Seria legal o Valu dar a visão dele, a palha dele, a Maia também, o Tony, correto? O blockchain já é aquela coisa, William. O blockchain é uma outra internet, é uma internet de transações, né? Não é só uma internet de dinheiro, né? A internet de dinheiro é o apelido que deram para o blockchain do Bitcoin, né? Mas
toda a proposta que a gente quer colocar em prática na animação da estação, da E2GLAT, né, tem ligado a materializar infra e superestruturas para o comum, né, para o usufruto comum, para o commons. Né? E a moeda da estação, ela vai ser moeda que não vai ter barreira de entrada. Né? Ou seja, se você, por exemplo, como o Hugo, né, que ele já faz uma dinâmica de hortas orgânicas, de energia solar, enfim, ele já tem toda uma dinâmica através da cooperativa. Qual é o nome da cooperativa, Hugo, que você toca? A Miraco, né? Não é Miraco? Eu acho que é isso, Miraco. Uma dos nomes, né? Pode ser Miraco, Frutas do Green, o Green Solar. Isso. Então, por exemplo, ele que já faz isso. Né? Então, a cooperativa, na verdade, que são vários nomes que são portais na internet que eu criei, mas, na verdade, o que faz a cooperativa não é o nome Miraco, né? Na verdade, sou eu mesmo agindo e as pessoas que estão em volta também tomando atitude. Você não deixa de ser um netweaver, né? Um animador de redes, etc. E, enfim, bacana. Na verdade, praticamente eu faço quase tudo meio que eu mesmo meto a mão na massa mesmo e faço acontecer. Depende, assim, às vezes, muito de mim mesmo. Entendi. E essa ideia do blockchain é bem interessante. Você estava explicando sobre que isso criar valor entre as transações, independente, o lance do dinheiro, né? Tá vinculado com dinheiro, é porque as pessoas querem acreditar que aquilo ali é legal e aí passa a ter valor como dinheiro. Mas a verdadeira tecnologia do blockchain serve para, como você falou, né? A nova internet criptografada, né? De uma forma mais anônima e mais social até, né? E o detalhe é o seguinte, né? Já existe uma internet criptografada que é gigante, que é Deep Web, que usa o Tor, né? Que nem todo mundo sabe mexer, nem todo mundo navega, né? Só que tem diferenças enormes, né? Entre como a Deep Web, né? Como é que o Tor e a Deep Web se relaciona com os nossos mundos sociais, não é isso? E a forma como de fato existe o blockchain. Mas fala. Gente, tô me saindo, hein? Eu vou ter que me recolher, mas daqui a pouco eu vou ficar. Pô, vai não, cara. Aí e vou estar compartilhando junto. Um abraço, boa noite para todos aí. Boa noite. Valeu, queridão. Falou. Boa noite, Maia. William. Bom descanso aí, cara. Deus sabe. Valeu. Valeu. Então, seria legal ouvir a Maia aí, o Valur, né, o Tony. Vamos lá, galera. Vamos lá. Será que se eu falar vai cair de novo? Não, agora não vai cair, não. Então, vamos tentar de novo. Eu sou o Valur Vasconcelos, sou aqui do Rio de Janeiro. Conheci a galera numa dessas criptojornadas e fiquei muito feliz de saber que existem loucos como eu por aí. E a gente começou a criar um ambiente voltado para o audiovisual, que foi nomeado como CineChain, que é uma imersão de tudo que a gente está vendo aqui desse mundo compartilhado e distribuído no audiovisual, que é uma coisa que é minha praia, né? Eu venho de vídeo, áudio, programas de TV, animação, e começamos a conversar de uma forma de que como a gente consegue fazer isso sem o predadorismo que existe hoje? Como é que a gente consegue dar acesso para as pessoas? Como é que a gente consegue fazer tudo isso sem ter que ir para editais de governos ou depender de patrocínio público de forma geral? Se o que a gente quer realmente é criar, que é comunicar e quer passar experiências. Então, essa parte de comunicação de moedas, que não seja uma moeda financeira, é uma coisa que começou a me fascinar bastante. E mesmo que haja uma moeda financeira envolvida, não é uma moeda predatória, uma moeda que pode ser troca, pode ser
valores, pode ser conhecimento, pode ser uma série de coisas que todo mundo tem, independente de qual é a sua classe social, qual é o seu nível de expertise, todo mundo tem alguma coisa para poder trocar. A gente volta para o famoso escambo, né? Que isso tem me fascinado bastante, a gente está explorando de que forma a gente pode fazer com que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de interação, e não só conhecimento. Pô, a última reunião que nós tivemos, estava falando sobre hardware, como é que você compartilha o seu hardware em troca de alguma coisa, enfim. Está sendo muito interessante. E estamos aqui, vamos interagir juntos. Show de bola. Manda ver, Maia. Eu fiquei extremamente curiosa com as coisas que o Santo Cyber, Hugo, né, falou, porque, inclusive, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou, né, do valor que cada pessoa tem, né, e ele falou de transformar energias, né, em moedas, assim, eu acho que me deixou extremamente curiosa. Mas o que eu tenho a dizer assim para eles que estão chegando é que se trata exatamente disso, essas interações me deixam sentir exatamente a humanidade e o valor das coisas que a gente pode criar entre os humanos aqui, né? A energia que nós temos e as coisas que a gente pode construir, né? Então eu fiquei muito curiosa, queria até saber mais sobre isso, como ele transforma a energia em ações, né? Fiquei muito curiosa mesmo. Se pudesse me falar mais. A porta aqui, pera um pouquinho. Manda ver, Hugo. Manda ver. Olá. Manda ver, estamos ouvindo. Acho que deu uma travada. Your connection is unstable. Então, esse lance de transformar energia é justamente a mineração, né, de dados. Hoje, há 10 anos atrás, eu minerava usando o projeto BOINC. Não ganhava nada, só ajudava a galera lá a rastrear as ondas de rádio da galáxia para ver se tinha extraterrestres e tal. E isso há 10, 15 anos atrás já existia esse projeto da Barclay. E isso só foi transformado em valor, né? Então você cria uma segurança em cima de um bloco e isso gasta energia. E aí essa energia, para criar a criptografia daquele bloco, você gastou horas de processamento. E aí essa horas de processamento acaba tendo um valor gasto em energia para você criptografar aquele bloco de dados que você armazena descentralizado e nunca mais se perde. E aí você cria o valor, né? Aquele grande, todo mundo fala do lastro, que na criptomoeda não tem um lastro físico. Você só tem um ativo digital. E esse ativo digital, ele acaba sendo meio que físico, porque hoje o real e o virtual, eles meio que estão juntos. Então, se você tem um valor virtual que é seguro, descentralizado e criptografado, você tem um valor. Mas para que você crie esse valor, você gastou uma quantidade de energia real para criar aquele bloco criptografado que está registrado e que nunca mais vai sumir. Isso você gastou energia. E aí a minha visão é transformar toda forma de energia, gás natural, de estrume de porco, de lixo orgânico, gás, gerar energia com gerador, painel fotovoltaico e diversas formas de energia, diferença de potencial de barreiras de água, né?
pequenas centrais hidrelétricas, transformar essas energias que estão, às vezes, distantes e deslocadas e ociosas em valor real, monetário mesmo, né? Um ativo digital. Às vezes você tem muita dificuldade de vender aquela energia para os operadores, é muito burocrático, etc. E aí você coloca ali um computador com uma placa de vídeo e minera um ativo digital qualquer, Zcash, Ethereum, qualquer for, até um token que vocês mesmos criarem. E aí você acaba criando valor em cima da criptografia desse token. Alô? Nossa, não, ouvimos tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Quer continuar? Pô, manda viajei aqui. Não, viajou Não, não, viajou bonito, cara. Foi maneiro. Pra caramba, inclusive. muito show mesmo. Tony, quer falar alguma coisa, Tony? Tá na moita aí. Oi, estão escutando? Não, você tá de cabeça para baixo, mas tá bonito. Vai lá, manda ver. Estou de cabeça para baixo? Tá. Ele tava de lado, né? De lado, de cabeça para baixo. Pô, não, acho que eu vou ter que ficar de cabeça para baixo porque eu estou no telefone. Tá bom. E o telefone... Vou ter que ficar de cabeça para baixo. Então tá. Eu não sabia que tá de cabeça para baixo, não. É bom que o sangue circula. Sei lá, cara, eu tô me envolvendo muito com esse mundo cripto em vários aspectos. Acho que mais na questão, não só na questão, vamos dizer assim, de programação, mas acho que uma questão mais filosófica. Estou enxergando conceitos mais amplos, voltado mais para a questão filosófica mesmo, de enxergar o mundo com outro prisma. Tipo assim, às vezes eu não consigo mais entender esse mundo formiguinha que nós estamos vivendo, uma coisa totalmente padronizada, todo mundo tendo que repetir modelos, repetir conceitos. Então, tipo assim, depois que eu comecei mesmo a entender, tem mais ou menos aí quase um ano que eu estou nessa busca desse conhecimento, e agora a coisa está começando a ficar exponencial, porque praticamente eu fico o dia todo estudando isso, lendo sobre isso, assistindo vídeos e promovendo encontro, participando de encontro, vivendo com pessoas que estão pensando nessa jogada de viver o cripto mesmo, de viver uma coisa bem diferenciada. Isso tudo tem impactado muito na forma de eu pensar. Tipo assim, eu não consigo mais pensar de uma forma centralizada mais. Às vezes eu estou em alguns lugares, começo a ficar, vamos dizer assim, querendo que a coisa se descentralize, que as coisas passem a funcionar, tá entendendo? Então, tipo assim, mais do que a questão de programação, a questão que eu tenho desenvolvido, o conhecimento que eu estou tendo, as aplicações que eu estou fazendo, mas eu acho que esse momento que eu estou vivendo hoje, acho que é um momento muito significativo, que é um momento mesmo de ruptura comigo mesmo, de eu me enxergar como um outro ser humano, como um ser humano um pouco, acho que mais consciente, um ser humano mais tranquilo, tá entendendo? Eu acho que eu tô passando por um momento muito de turbulência, de sair aí dessa revolução industrial que eu vivi aí por quase 25 anos, vivendo esse processo industrial cotidiano, e de uma hora para outra eu estou começando a enxergar outros horizontes, outras possibilidades que são exponenciais, que não são possibilidades assim simples, mas são possibilidades complexas, e é maneiro porque o complexo é muito legal, você viver a complexidade. Então, tipo assim, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que tudo isso que eu tô passando hoje, as visões, os projetos que estão surgindo na cabeça, a brincadeira do Cine Chain. Ontem a gente teve um papo maneiríssimo, eu aí, o Vinícius e o Paulo Aragão da Singular DTV. A gente trocou uma ideia fenomenal e saíram vários insights. A pesquisa que o Vinícius está fazendo aí, de um projeto que a gente está desenvolvendo aí, a pesquisa pirou a minha cabeça, as coisas que o Vinícius postou lá, a questão de evolução, a questão de você evoluir como ser humano. Quer dizer, muitas das coisas que eu pensava
eu comecei a, tipo assim, a aceitar essa metamorfose e começar a repensar de novo. Não naquele sentido, tipo assim, minha verdade absoluta. Não é ter a verdade absoluta. Essa verdade absoluta está sendo dissipada. Então, eu tô disposto a sintonizar outros multiversos, outras galáxias, outras experimentações, entendeu? Então, as coisas estão fluindo de uma maneira muito significativa e, às vezes, dá um certo medo, porque a coisa é muito veloz. É exponencialidade. Tipo assim, nós não estamos acostumados a viver exponencialidade, uma coisa muito rápida, mas não é um rápido assim destrutivo. É um rápido que as coisas acontecem muito rápido. Quanto menos espera, pô, aconteceu, e aí? E agora, o que eu vou fazer? Aí começa aquele grande processo do ser humano, que é a tomada de decisão. E agora? Qual a decisão que eu tomo? Tem que tomar a decisão, não dá mais. E aí, como é que faz? Então, isso tudo é um barato, porque, tipo assim, isso vai desafiando. Porque quando eu era molequinho, pequenininho, lá com meus 18, 20 anos, eu imaginava que quando tivesse 40 anos eu teria uma vida sossegada, sabe? Com aquela vida de tiozão, pá. E pelo contrário, a minha vida hoje ela tá mais tá mais, vamos dizer assim, agitada, tá mais emocionante de quando eu tinha 18 anos, sacou? Então é uma coisa maravilhosa esse universo cripto, essa possibilidade toda de repente, porque aí vem um coisa um pouco de utopia, de você ver uma nova possibilidade para a sociedade como um todo, de você conseguir gerar. Hoje eu lá no WhatsApp da Prospera, foi da Prospera ou acho que foi da Prospera, que postaram lá um grupo África, acho que é Block África, uma parada assim na África, de como a África está sendo modificada através do blockchain, como o acesso está chegando na África, em lugares onde ninguém conseguia chegar, o blockchain está chegando e está transformando. Então, essa possibilidade dessa descentralização é muito interessante. Então, e isso tem me conquistado muito, isso tem me despertado assim, um interesse muito mais amplo. Mas é como que eu falo, na questão filosófica. A questão filosófica tá tendo um resultado muito grande, um resultado muito legal, porque, tipo assim, eu estava um tempo atrás um pouco agnóstico, eu não acreditava em nada, pá, e agora eu estou passando a acreditar que tem como você modificar o mundo. Quando eu escuto agora o Hugo falando aí nessas novas possibilidades do trabalho que ele tem feito, pô, isso aí é maneiro você escutar, e isso não é uma coisa comum, não é uma coisa habitual. Tipo assim, eu escuto isso aí quando eu leio alguma manchete no jornal, alguma coisa, as pessoas falando, e de repente você vê um cara assim próximo de você que já está fazendo essa movimentação, isso me deixa feliz, porque eu estou fazendo parte dessa transição. E essa transição ela é uma transição muito significativa para a humanidade. Então, a gente está passando por um momento muito importante da humanidade. E estar vivendo isso, porra, é uma coisa assim fenomenal. Saber que lá no futuro, daqui a 500 mil anos, ou então quando as pessoas estiverem em outra galáxia, eles vão lembrar desse momento, tá entendendo? Então, isso aí é um fato histórico. Viver isso, eu acho que, porra, não tem preço. É uma coisa assim muito maneira. Eu agradeço aí ao Vinícius aí que é um cara que tem, de certa forma, tipo assim, tem me influenciado muito na questão assim de pensar, de ter um novo olhar, de enxergar as coisas diferenciadas. O valor aí que a gente sempre está trocando umas ideias aí fenomenais aí, uns insights maneiríssimos, tá entendendo? A Maia também aí, que de vez em quando a gente troca uma ideia, aí mesmo assim, pouco contato, mas eu aprendi muito assim com alguns pontos de vista dela. Eu acho que a criptojornada ela é legal por isso, de você olhar você se apropriar do ponto de vista do outro e trazer isso para você. Porque, tipo assim, quando eu pego o ponto de vista das pessoas que a gente conversa, tem o Taiwan que, porra, que também, quando está aqui também faz sempre projeta coisas interessantes, então isso me motiva muito de me apropriar do ponto de vista deles e me influenciar, me deixar influenciar. Não é influenciar assim no sentido tipo assim, eu não tenho meio cabeça de vento. Não é esse lance. É se influenciar mesmo. Tipo assim, pô, esse cara fala uma parada legal, cara. Quando é que esse cara fala uma parada legal? E aí essa parada tem me conquistado muito. Então, tipo assim, eu agradeço pra caramba aí e eu tô vendo que muita coisa vai acontecer. Porque, tipo assim, como a gente vem com o coração aberto, com o coração bem disponível para que as coisas aconteçam, eu tenho muita fé de que muita coisa vai acontecer maneiríssima nessa criptojornada. Várias explorações vão acontecer e, brother, não tem como voltar. A chapa tá maneira e tá divertido. E o que é mais legal é que tá divertido. Então, no divertido já basta, entendeu?
mais ou menos isso aí. Pô, que maravilha, meu querido. Que maravilha. Eu vou dizer uma coisa para você, Tony. Dentro da mentalidade, né, desse mindset da exponencialidade, diferentemente do mindset industrial, né, da mentalidade industrial, onde existe uma linearidade, linha de produção, né, enfim, existe essa coisa de que a materialidade está ligado à produção em si. Na exponencialidade, que é software, é mais software do que hardware, né? A gente está falando de software. O fato de algumas fichas estarem caindo e você está conseguindo desconstruir alguns pontos de vista, né? Aprender a reaprender, aquela história de aprender a reaprender, né? A aprender de novo, né? E de repente está trazendo alguns novos comportamentos e hábitos para a sua vida. Essa é a essência da proposta da criptojornada, né? No sentido livre aprendente da coisa, né? É extremamente orgânico, né? Obviamente que é autodidático, que é alterdidático, rede didático, assíncrono e síncrono, não é isso? Todo aquele ruído, né, normal, todo aquele ruído, toda a complexidade do ruído é bem-vindo, né? Não tem nada limpinho aqui, né? A gente não está dentro de uma sala de aula, né? Não tem aquele cheirinho de quem passou, de quem acabou de limpar tudo para ficar tudo muito cristalino, né? Não existe uma programação, não existe um programa, mas certamente cada um aqui está materializando isso de uma forma diferente. Esse materializar tem a ver com mudança de comportamento. Esse materializar tem a ver com a percepção desse mindset exponencial. Esse materializar tem a ver com essas outras sociedades, esses outros mundos sociais que estamos nos tornando, né? Então, quer dizer, isso é uma dinâmica que exige tempo, exige convívio, galera. Convívio. A gente tem que conviver, entendeu? Convívio tem uma potência enorme. Eu sempre faço uma provocação, né, que é muito fácil de entender, né? Depois do beijo e depois do abraço, qual é a grande tecnologia social da nossa humanidade? A interação, o diálogo, né? O convívio, né? Só que se você parar para pensar bem, nesse mundo estatista de 200 e poucos estados-nações, de países, né? Onde estamos aprisionados, digamos assim, nos auto-aprisionamos, né? Com ritos hierarquizantes, verticalizantes, né? De forma individualista, né? De cada um na sua, onde todo mundo tem uma bandeirinha para buscar a sua independência, né? Para fincar a bandeira e dizer aqui, ó, eu sou fodão, sou independente, eu sou o self-made man, bota ali, coisa e tal. Isso é muito Flórida, galera. Isso é muito Flórida, né? Isso é muito Flórida, porque assim, é literalmente uma mentira. É literalmente uma mentira, assim, em todos os sentidos, né? E que está ligado a uma tecnologia social que ela é pouco ou nada humanizante, correto? É uma tecnologia social artificial, né? Baseada na performance, na produção, na organização pela organização e não pela organicidade. Então, quer dizer, até a gente se dar conta disso, a gente teve que fazer o fenômeno que a gente chama em ciência de redes do mundo pequeno, né? Small world, né? E a pesquisa desse fenômeno do small world vem desde o século passado, especialmente os anos 50 e 60, né? E tem, eu acho que eu já comentei com vocês, algum de vocês aqui, tem até um filme no Netflix falando sobre as experiências de Stanley Milgram, né? Que é um cara que, como sofreu com a Segunda Guerra Mundial com os pais, né, que quase foram para o campo de concentração nazista, ele quis entender a influência da obediência no comportamento das pessoas, né, numa dinâmica autocrática, né? E ele fez pesquisas de campo mesmo. O cara entrevistou, ele fez lá um experimento interessantíssimo, que eu acho que eu cheguei até a comentar numa das nossos encontros aqui, né, que vale a pena vocês darem uma olhada, tem livros sobre isso, tem estudos. E também foi o cara que fez a primeira pesquisa, né, ficou famosa com o Kevin Bacon, se não me engano, né, nos anos 90 para 2000,
Quando o Kevin, aquela coisa da informação chegar a Garcia, né? Quantas você chega no Kevin através de quantas pessoas, né? Aquele ator, né? Separação, né? Mas foi o Stanley Milgram que, na década de 60 ainda, para 70, ele fez um experimento para sentir a quantas pessoas estamos conectados com toda esse cluster, né? Esse simbionte social que é o Homo sapiens sapiens, né? E, na época, ele chegou a 6,5. Hoje está a 3,5. Quer dizer, você vê que em menos de, sei lá quanto tempo, em menos de 50 anos, menos século, nós já estamos o fenômeno dos small worlds, né, do mundo pequeno, foi tamanho, o crunching, né, o esmagamento foi tamanho, né, extremamente próximos. Essa proximidade interconectiva já está alterando o nosso entendimento de realidade. Então, para a gente, não existe mais o offline e o online. É tudo uma coisa só. Então, você enxergar a realidade, né, de uma forma planetária, no sentido local e global, já faz parte de uma nova era. E essa era é a glocalidade que nós estamos vivendo, né? E ela muda absolutamente tudo. Tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, está tendo a Fênix está sendo carbonizada de uma forma generalizada. Tudo quanto é lugar que vocês olham no dia a dia, você está vendo alguma Fênix sendo carbonizada, entendeu? Literalmente. Está tudo realmente desconstruindo. Eu falo isso não só porque ao longo do tempo, né, eu fui aguçando meus sentidos, né, pra caramba, fui aguçando. Sabe essa coisa de você exercitar o músculo na academia? Eu fui aguçando isso. Eu fui lendo sobre isso, exercitando o perspectivismo, não o expectativismo, ok? Assim, essa coisa de você trabalhar com perspectiva é uma maravilha. Eu falo isso com a Vânia direto. Pô, tenta trazer a perspectiva para sua vida, né? A perspectiva, ela é sensacional. Não se deixe influenciar pela expectativa, porque a expectativa está ligado à dinâmica do que eu chamo de mundo velho, entendeu? Trabalha com perspectiva que está ligada a essa mentalidade exponencial, né? Dos campos de possibilidades, né? Isso é sensacional, né? Então, assim, aí eu vejo, por exemplo, uma pessoa que não está aqui com a gente, a Marta Martins e a própria Vânia, ainda sofrendo muito os reveses, né, desse colapsado e agonizante mundo velho, né? E estamos aqui nós sorrindo, sorrindo, estamos aqui nós cheios de energia, né? A própria fala do Tony, do Valu, enfim, da Maia, vendo, caraca, quantos mundos sociais estão nascendo nessa brincadeira aí, né? Quantas outras coisas estão nascendo. Mas lembrando que a gente está ainda estamos como espermatozoides, tá, galera? A gente está ainda literalmente dando vida a isso, entendeu? Nós estamos literalmente germinando essa história, quer dizer, é a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, entendeu? A brincadeira está apenas começando. Mas fala, Maia. Não, eu ia dizer que eu acho que existe um movimento de yin e yang, sabe? O tempo todo, assim. Então, eu acho que no mesmo momento que a gente está vivendo o novo, a gente está vivendo o velho também. E isso faz parte, né? Não tem como a gente só estar lá, né? Porque senão não haveria o movimento, não haveria o crescimento, né? Eu acho. Então, eu acho que tudo faz parte mesmo inclusive a gente sofrer esse mundo velho, né? Que às vezes eu tentava não sofrer, mas o que acontecia é que eu ficava muito viajando, né? Ficava muito para frente lá, por ser aquariana também, muito ar, né? Eu ficava muito lá e pouco aqui. Aí eu fiz um exercício, eu acabei ficando muito aqui, pouco lá. Mas eu acho que é sempre esse movimento de achar o equilíbrio entre ambos. Eu acho isso. Peguei minha assim, eu tô meio dispersa, que eu tava
um pouco lá, um pouco cá, aproveitando um pouco da... Estava atendendo uma amendoeira que saiu, vindo de uma festinha agora, né? É isso que vocês estão falando dentro do que eu tenho visto, né? Na verdade, vai entrar mais na outra parte, né, da conversa, mas eu tenho pensado sobre o quanto a internet tem mudado essa nossa forma de nos reorganizarmos. Então, isso que o Vinícius falou também sobre essa coisa do físico e do virtual, que eles vão... na verdade, está tudo muito misturado. E isso muda, né? Muda toda a nossa forma de relações, né? Eu tenho pensado muito nesse aspecto, muito por aí. Por enquanto, é isso. William, se você quiser nos dar a graça da sua voz, não precisa ser da imagem, não. Fica à vontade, meu querido. Ele está aí? Você está na área, William? Bom, enquanto o William não vem, eu vou concordar com tudo que vocês estão falando aqui. E é engraçado como, assim, enquanto o Tony estava falando e toda a galera também, eu estava aqui vendo... Eu tenho 43 anos, então vivi desde da era do telegrama, passando pelo Teletrim, chegando no celular, e agora quase chegando na realidade virtual e pensamentos, transmissão de pensamentos que a gente falava quando eu era criança. E como tudo isso impacta de uma forma assim tão bacana, porque a gente volta, como você estava falando agora, a gente volta para a aldeia, né? A gente volta a se comunicar de verdade. Então, muita gente falava que o telefone e tudo isso é distanciar as pessoas, e a gente está começando a voltar de alguma forma, a brincar de novo, de achar outra pessoa. Tipo, se eu quiser falar com qualquer pessoa hoje em dia, eu teclo ela e eu posso marcar um chopp onde eu quiser. A gente começa a voltar, que você falou também do yin yang, assim. A gente veio esse afastamento todo de só ficar nas redes sociais, MSN, e na época de Orkut, etc, etc. E agora a gente começa a se reaproximar da tecnologia como um asset, de achar uma pessoa e conseguir marcar, como a gente fez na semana passada, retrasada, um encontro presencial que foi sensacional, assim. E que talvez não tenha acontecido de outra forma, porque eu não conhecia o Vinícius, por exemplo, não tinha acesso ao Vinícius, não tinha acesso ao Tony, não tinha acesso à Maia, que está aqui agora, ao William. E isso faz com que a gente consiga estar próximo, mesmo que distante, e fazer com que isso se torne um portal de voltar a nos encontrar e fazer com que coisas que seriam impossíveis serem possíveis. Tipo, como é que a gente chega até a África, como estava falando o Tony, e leva a tecnologia da moeda, mesmo que seja moeda de troca? Eu tenho muitos amigos na África do Sul e tem muitos amigos na China, por exemplo, que não conseguem se comunicar. E a falta de comunicação faz com que o cara fique ilhado à mercê do poder do Estado. O cara tem que fazer uma conta fake, hackeada, para se comunicar com o resto do mundo via Facebook, que seria impossível dele fazer, sei lá, 10 anos atrás. Ele seria realmente murado pela muralha da China. Os caras da África não teriam possibilidade, por exemplo, de comprar um bem de consumo. Eu tenho fãs que são da África que não conseguem comprar uma revista minha, eu sou quadrinista também, porque lá não tem cartão de crédito, por exemplo. Qualquer tipo de troca de bem de consumo é feito com dinheiro vivo, porque o governo ele mantém essa rédea curta para que o dinheiro não evada do país. Então, se você tem uma moeda que não é uma coisa que o banco te permite ter, e sim uma coisa que a sociedade te permite trocar, cara, isso é modificador demais, isso é transformador demais. E eu acho que o mundo vai voltar a ser pequeno. A gente vai voltar a ser uma microaldeia. E tudo isso por conta dessa possibilidade de virtualmente estarmos perto. Mesmo que seja assim, por 10 minutos e trocar uma ideia e abrir um pouco mais a cabeça e ser transformado, como o Tony estava falando aqui agora,
tocado por outras pessoas e com outros conhecimentos que você não teria acesso se não fosse pela identificação no meio da rua, assim, como é que você ia chegar a pessoa? Vem cá, você acredita na mesma coisa que eu? Ainda mais na cidade do jeito que está, voltando com tantos apartheids sociais, que todo mundo fica cada um na sua casa, ou cada um no seu bar, e as pessoas têm medo da violência. Assim. A gente tem essa troca de ideias virtuais e forçando, de vez em quando, uns encontros presenciais, isso é maravilhoso. Valu, Gosto muito. um exercício, uma figura de imagem que eu gosto de usar é o seguinte, né? Nessa era da localidade, a gente está começando a viver essa era, né? A gente não fala, quer dizer, o que é a realidade para nós, né? A realidade para nós, para os nós dessa realidade, não são territórios delimitados, correto? Não são línguas delimitadas por territórios, né? Não são fluxos, não são antifluxos, né? São fluxos, são transações. A gente está lidando com uma dinâmica, sabe, galera, que é impermanente, que é reconfigurável a todo momento. Então, por exemplo, a todo momento um mundo social se configura, não é isso? Localmente, e ele se desfaz e faz de outra forma, correto? Com outros nós, né? Com outras pessoas. Então, você imagina, sabe quando a gente faz sabão, né? Também são singularidades, William. Sabe quando a gente faz bolha de sabão? Você vê aquelas bolinhas de sabão explodindo e nascendo outras. Aquela figura de imagem é perfeita para falar da localidade, né? Porque ali são mundos sociais que se formam, daqui a pouco eclodem, se desfazem, se misturam, né? É pura organicidade, né? É pura organicidade. Então, a gente está falando de alguma coisa que é muito diferente de toda a experiência que a gente vinha tendo até agora. A gente vinha tendo até agora achando que seria... achando que todos nós iríamos chegar aqui iríamos, digamos assim, nos aposentar no mundo como ele ainda é, né? E teríamos ali, em função de uma poupança, de um investimento, né? De uma previdência social, alguma coisa do gênero, a tranquilidade para curtir a vida, né? Nesse mundo estabelecido, né? Só que você, para conseguir curtir a vida nesse mundo que está aí ainda, né? Hierárquico, classista, né? Verticalizado, né? Independente, guerreador, né? Ligado à dinâmica e à lógica da guerra, inimigizante, você precisa estar muito dopado, vocês não acham, não? Você tem que estar assim, extremamente dopado, assim, para você chegar e falar assim, não, agora eu vou curtir minhas férias. Ou você tem que estar extremamente individualizado, né? Assim, sabe quando você bota camadas e mais camadas, você está com um nível de individualidade absurdo. Agora deixa eu curtir minhas férias aqui, né? Afinal de contas, eu dei meu sangue para o sistema, para a Matrix, né? Para a Hierarchix, e pronto, aí você acha que está tudo bem, agora eu posso voltar, estou reenergizado, vou voltar a ratificar a mesma lógica para poder ter férias, como escravo que eu sou, né? Daqui a um tempo, correto? Essa é a lógica da obediência, né? A lógica... E estamos todos aqui, se estamos todos aqui, porque nós somos desobedientes. Desobedientes por natureza, é isso? Quem chegou aí na área foi Letícia. Se Letícia estiver com o Cauê aí do lado, a gente quer dar uma olhadinha. Tá? Cauê tá aí, tá dormindo? Cauê tá aí? Tá aqui não, tá aqui não. Hoje eu tô de Vale Filho. Ah, é? Tá, então tá. Vale Filho. Então tá. Então, é isso que a gente tá conversando aqui, Letícia. Mas olha... desculpa. A gente já tá... Mas fala mais, desculpa. Não, é só que quando o Valu estava falando, conforme ele falava, eu tive umas imagens, assim, sabe quando você vai criando imagens na cabeça? E eu comecei a imaginar, antigamente, não sei porquê, alguma parte que ele falou aí, o quão difícil era a gente acreditar quer dizer, os nossos bisavós, assim, que existia telefone, avião voando, né?
parecia, e tinha aquela resistência, né, de falar, imagina que isso é possível, né? E a gente também está numa transformação assim de coisas que a gente nem imagina, né? Que já estão, sei lá, a gente pode estar até velha, mas a gente já vê coisas inimagináveis, eu acho, assim, né? Mas eu fico pensando que por mais que a gente esteja aberto a isso, não sei, existe uma certa dor assim desse desligamento, né, dos mundos, né, de tudo que você aprendeu, de tudo que você está agarrado para esse, né? Existe e não sei se não tem como não ter, é isso que eu fico pensando. E faz parte da vida, né? Faz parte desse processo, a dor, eu acho, né? Que a gente não está lá na frente já, né? A gente está no meio de um processo, né? É isso que me veio na cabeça aqui. Não, mas essa dor, ela... Quer dizer, era paradoxal, né? Em vários sentidos. A gente se auto-sabota, vamos dizer assim. Existe uma autossabotagem, né? Alguma coisa de nós quer conservar. Existe alguma coisa que quer conservar aquilo que você acabou de falar, não é? Aquilo que nos parece, que nos foi vendido, nos foi ensinado, como sendo as ferramentas, digamos, as armas e as ferramentas que você precisa ter para você estar nesse mundo como ele é. Uhum. Então, assim, se você vê alguma coisa que não tem nada a ver com isso, ou que tem muito pouco a ver e a correlação parece muito distante, correta? Então você fica falando assim, pô, peraí, então deixa eu... Faz o seguinte, deixa eu jogar minha energia onde eu preciso, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso ter o dinheiro, deixa eu jogar minha energia onde eu sei que eu vou conseguir, né, digamos assim, me fazer na vida, né? Ou seja, porque, afinal de contas, é o que paga as contas, afinal de contas, é o que me traz paz, entre aspas, não é isso? Quer dizer, então essa autossabotagem, ela é constante, né? Ela é constante, assim. Mas me fala uma coisa, por exemplo, você tentar pular totalmente fora, como é que você paga as contas assim? Não tem como. Aí você, quer dizer, é uma pressão que vem de fora para dentro também, né? Por mais que eu tento ficar tranquila, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Tem uma pressão lá fora que fica ali batendo na minha porta, botando meu nome no Serasa e me mandando carta e eu já vivi coisas bem trágicas assim, sabe? Por não estar indo no mesmo ritmo, assim, de falar, meu Deus, e isso causa uma certa dor, assim, sabe? Mas não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Porque eu achava que não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, e sofri uma violência incrível, assim, por não estar andando naquele ritmo que era imposto, entendeu? Eu não sei se isso é uma autossabotagem. Só se eu, sei lá, não descobri ainda eu tô tentando, né? Por isso que eu tô aqui. Mas só se eu fosse, sei lá, correndo pro meio do mato, pegasse uma barraca e nunca mais... Aí talvez eu tivesse conseguido não sofrer, né, as consequências de um monte de desobediência minha, assim. Mas eu acho que são as duas pressões, sabe, Maia? Tanto a interna, né, com aquilo que a gente está programado para repetir, para reproduzir, né, nessa lógica da escassez do dia a dia, não é isso? Quanto a externa que você falou com a cartinha da Serasa, entendeu? Assim, essa é institucional, né? Essa é a pressão institucional. Então são as duas pressões na realidade, né? E é uma loucura, porque é uma coisa, tipo assim, é uma pressão de dentro para fora e uma pressão de fora para dentro, não é isso? Então você fica meio que, sabe, sendo esmagado e inflado. Como se fosse um rolo compressor mesmo, né? Muito... Sabe que isso aí me lembra, mais ou menos? Não sei se vocês lembram, na década de 80, Plebe Rude, que eles tinham uma música chamada Há uma espada sobre minha cabeça. Há uma pressão social que não quer que eu seja, que eu tenho. Aí ele fala uma opção de coisa. Eu acho que é mais ou menos isso. E é engraçado que quando ela estava falando aqui agora, eu estava me projetando nos anos 80, quando veio todo aquele movimento punk das bandas Garotos Podre, Plebe Rude, Replicantes, que vinham falando da questão do sistema.
E é muito engraçado que 20 anos depois o sistema mudou, que antes a gente brigava por aquele sistema político, aquela coisa toda de anarquia, de não sei o quê. E hoje, a anarquia que era gritada há 20 anos atrás, hoje a anarquia ela é, vamos dizer assim, ela é factível. Dá para viver anarquia hoje. Aí a anarquia é uma coisa muito maneira, porque se a gente for analisar, a gente não precisa de governo para porra nenhuma. Então a gente pode viver sem o Serasa, mas para a gente poder viver sem o Serasa, para a gente poder viver sem essas pressões todas, a gente vai ter que abrir mão do sistema. E como você abre mão do sistema? É você não esquentar mais com o sistema. Se você não consumir o que o sistema quer que você consuma, você não vai viver mais o sistema. Então, aí que vem um grande barato da brincadeira, que é a parada do desapego. Como a gente vai desapegar desse mundo completamente apegado? Tem um livro, que é um livro de autoajuda, que é muito interessante, O Homem Mais Rico da Babilônia. E tem uma passagem no livro que o cara fala uma coisa interessante. Tudo que a gente ganha hoje de dinheiro é para os outros. Por exemplo, o aluguel é do dono do imóvel, a conta da net lá do Carlos Gilim, lá, que é o mexicano lá, que é bilionário, o IPVA vai para o Estado. Então, quando a gente vê, a gente não tem nenhum dinheiro para a gente. Então, todo o dinheiro que a gente tem é para esses caras do sistema. Então, o que a gente tem que fazer? Não consumir. Tentar consumir o mínimo possível do sistema. É o que eu estou tentando fazer hoje. Hoje eu estou tentando entrar numa vibe hoje, tipo assim, eu não quero mais, eu vivo no sistema, mas eu posso cuspir no sistema. O Raul Seixas falava uma coisa interessante. Falta cultura para cuspir na estrutura. Então, no momento que a gente passa a ter cultura, a gente pode cuspir na estrutura. Tá entendendo? E a estrutura está podre. A estrutura ela está totalmente lesada. Então, tipo assim, você consegue anarquizar de uma forma interessante. Você consegue ser um anarquista. Porque os caras não entendem o que é anarquia. Porque está todo mundo naquela coisa igual de formiguinha. Cara, hoje eu parei no centro do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, com a Rio Branco. Eu gosto sempre de parar naquele cruzamento ali. E eu fiquei olhando, as pessoas parecem formigas. Igual um formigueiro mesmo. Se a gente for analisar um formigueirozinho, todo mundo ali naquela batida. Aí o cara vai naquela batida, aí chega meio-dia, vai para o almoço, come, volta para o trabalho. Tipo assim, a gente está vivendo um mundo de formigas. A gente está vivendo um eterno formigueiro. E é interessante porque você está falando que a galera não faz ideia nem para que está sendo tão formiga, né? Não. Porque ninguém se pergunta o porquê que ele tá levantando de manhã, por que ele está indo, voltando. Aí vê aquela lógica do looping. Eu quero ficar rico para ter tempo para gastar o meu dinheiro. Mas eu nunca vou ter tempo para poder gastar meu dinheiro porque eu não vou ficar rico o suficiente para poder parar. Então você morre sem gastar o dinheiro, sem ganhar o suficiente, sem ter o tempo da tua família, sem ter o tempo de aproveitar para ver o que você está conquistando do seu apartamento, da sua cidade, do seu puta prédio, do seu carro maravilhoso. No final das contas, você trabalha para ter uma semana de férias no meio do mês, assim, no meio do ano. Mas por enquanto eu não consegui, por exemplo, eu tinha ideia de ter energia solar, água do poço, tal, ia dispensar a conta de luz e de água, assim, queria me desligar totalmente, mas não foi possível ainda. Então, existe ainda uma coisa que me amarra, entende? Por exemplo, você tem que pagar a casa, a luz, né? Então, isso daí é complicado ainda, né? A não ser que eu... Não é complicado, Maia. É muito complicado. Não tô falando que é fácil. Mas no momento que você passa a ter a percepção, como o Vinícius frisou muito bem, trocar a expectativa pela perspectiva, eu acho que a coisa começa a mudar um pouco de configuração. Como o Valu ressaltou aí de forma brilhante. As pessoas vivem a gente vive num loop. Nem vou falar as pessoas, mas eu particularmente, eu vivo num loop. Aquele loop de acordar de manhã, ir para o trabalho, chegar lá, hierarquia. E, tipo assim, quando você começa a perceber que você pode burlar o sistema, que você pode criar uns buracos de minhoca no sistema e você pode fazer coisas diferentes no sistema, que o sistema, como ele é repetitivo, ele vai reproduzir todo dia a mesma coisa. E quando você sai de fora, você fala, caraca, o sistema funciona assim, brother? Legal, ele funciona assim, então peraí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui. Ih, caraca, eu posso... Você começa a entender o sistema. Então,
e você troca a expectativa, porque o Vinícius falou uma coisa interessante e o Valu emendou a questão da expectativa. O cara tem expectativa de ter um apartamento. O cara tem expectativa de passar em férias em Cancún, ficar uma semana em Cancún, depois ele volta para aquela roda de samsara. Então ele sofre ali mais um ano para ele poder se desestressar e depois ele volta para o mesmo sistema. Então, tipo assim, no momento que você troca essa expectativa pela perspectiva, por exemplo, hoje eu vivo essa questão de perspectiva. Eu tenho uma perspectiva muito mais ampla das possibilidades que o processo cripto pode estar me fornecendo. Tipo assim, em projetos, em uma nova forma de trabalhar. Eu também estou nesse momento também de indecisão. Tipo assim, como é que é trocar o mundo velho pelo mundo novo? Essa troca, ela tem um processo e ela tem uma dor, porque você vai trocando uma coisa, né? Não sei se você leu o livro Abundância. Eu estou lendo o livro Abundância. Não. O livro Abundância fala de coisas maravilhosas. Ele faz essa coisa de você trocar a escassez. No momento que você começa a trocar a escassez, essa coisa escassa, tipo assim, pô, vamos botar no meu trabalho, tá todo mundo lá gerando uma escassez porque a organização está cortando cargos, todo mundo que tem cargo está perdendo cargo, está todo mundo desesperado, que vagabundo se endividou, e está gerando uma escassez do caramba. E no momento que está todo mundo preocupado, eu estou sentado na cadeirinha, tomando meu açaizinho, tomando meu coisa, e criando perspectiva de fazer trabalhos diferenciados. Então, tipo assim, quando tá todo mundo numa energia completamente esquizofrênica, louca, eu tô começando a criar minha perspectiva, tipo assim, por que eu vou fazer? Pô, tem projeto aí que tem o Cinechain, que pode rolar alguma coisa. Tem os processos dos meus roteiros que estão rolando aí, tem as parcerias que eu e o Valor a gente desenvolve lá junto ao grupo nosso lá de audiovisual. Pô, tem a perspectiva da Prospera, que é uma coisa que está acontecendo, que está maneira. Tem agora a perspectiva da Singular DTV, que está começando agora com uma visão. Tem essa questão aí da própria estação também, que é uma coisa que me encanta também. Então, as perspectivas começam a aumentar e você começa a enxergar que tem novos horizontes. Tem um mundo novo emergindo. Tipo assim, quando eu começo a ler os artigos, os livros, quando tu pega lá o Blockchain Revolution, que você começa a ver lá todo o processo do blockchain, como o blockchain, ele não vou dizer que ele vai ser um novo modelo, mas o capitalismo falhou, o socialismo falhou, o liberalismo falhou, todos os sistemas falharam. Então nunca ninguém viveu um processo anárquico, tá entendendo? Então quando você descentraliza isso tudo, quando a gente para de ficar centralizado na questão de quem é o comandante, quem é o poder, você consegue expandir. É difícil? Porra, é difícil pra caramba. Não vou falar pra você. Eu tô sofrendo, acho que é a mesma coisa que você sofre. E eu acho que é até complicado demais. Porque surgiu uns agravantes essas semanas aí que mexeram muito comigo. Mas, tipo assim, um bom guerreiro não foge à luta. Então, viva a anarquia. Vamos viver a anarquia, vamos descentralizar essa porra toda e vamos viver a questão da perspectiva. Eu acho que a palavra do dia hoje foi a perspectiva. Eu acho que eu estava até precisando dessa palavra, a perspectiva, de você poder se projetar e você ter uma perspectiva muito mais ampla. Eu acho que no momento que a gente começar a enxergar perspectivas e enxergar que existe sim uns buraquinhos de minhoca lá maneiríssimos, que a gente pode entrar nesses buraquinhos de minhocas e navegar por outros universos, eu acho que a gente consegue sim sair dessa escassez aí, desse domínio de um processo que só nos sufoca, que só quer a gente, só sufoca, a gente parece até gado, a gente parece um gado, cara. Porra, então, tipo assim, eu tô muito... E é sem transformação, né? Se fosse um sofrimento que a gente tem, por exemplo, para transformação, né? Para chegar em um lugar diferente, mas é um sofrimento que você vive para voltar para o mesmo lugar que você já estava, né? Que a repetição, né? Pois é, cara. E são coisas pequenas. Vou te dar um exemplo assim muito... Todo mundo vive. Eu sou assinante da NET, por exemplo. Uhum. Eu tenho um telefone, eu tenho uma TV e tenho uma internet. Só que eu não ligo para ninguém do meu telefone de casa. Uhum. Eu não olho para a televisão e minha mulher só vê a novela das 8. Uhum. Para que eu tenho a NET? Por causa da internet. Então não era mais fácil eu arrumar uma forma de compartilhamento com os meus vizinhos de fazer uma internet pública? Uhum. Não, e o pior, você já tentou pegar só a internet da NET? Não, você não pode.
Eles dificultam de uma forma absurda. Valor. Já fazem alguns anos que uma das animações da estação é formar uma internet cidadã, né? A banda larga comunitária. E o que a gente esbarra é na cultura, né? Na cultura das pessoas perceberem a internet como entretenimento e não como um ambiente de cocriação, não como um ambiente para você poder transacionar coisas que não seja você só se entreter, correto? A gente esbarra nisso. Obviamente, e também esbarra na cultura, digamos, da localidade da onde está. Né? A Letícia, por exemplo, sabe, a gente já tentou várias vezes, fizeram vários encontros no Complexo Alemão, né? E lá tem várias pessoas, várias milicianos lá que fazem acesso pirata à internet. Né? Aí o cara acaba achando, por exemplo, que o grande lance... Olha que barato! Garoto! Sensacional! Tony ficou maravilhoso, cara. Porra. Não foi eu, não. Foi Valu, né? Valu, ficou maravilhoso, Valu. O quê? O que aconteceu? O desenho. Ah! O desenho, sensacional. Mas, gente, rapidinho, só um minuto aí. Só. Eu vou ter que sair agora, tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Deu a minha hora, eu vou ter que dar um pulinho aí para resolver umas coisinhas aqui em casa, tá bom? Tá beleza, Tony. Manda ver, cara. Muito obrigadão aí. Até semana que vem aí. Estamos aí nessa batalha aí. Um beijo para todo mundo aí, tá bom? Que lindo. Tchau aí para geral aí. Vai, Tony. Valeu, Falou, cara. tchau, um abração. Abraço. É nóis. Tchau. Tchau. Cara, Valu ficou sensacional, Valu. Ficou muito show de bola. Para brindar a fala do Tony. Bota de novo a imagem aí que eu vou fazer uma captura, um print screen aqui. Peraí, vou mostrar uma coisinha também que eu tava pegando aqui. Dá para ver aí? Dá para ver? Peraí que a Maia aí, ó, Maia, ó. Conviver com a dor natural de viver é a garantia para sentir o prazer natural da existência. Bacana, hein? Sabe quem é esse? Cara, RF. Poxa. Não, pode falar, que eu não lembro, não. É o Roberto Freire, que escreveu Coyote, que falava da anarquia, de anarquia. Roberto Freire. Tá. Fez o grupo Soma, as pessoas somáticas. Nunca ouvi falar? Ele propunha liberdade, muita liberdade, né? A liberdade, ela, quer dizer, a repressão, ela pega o corpo, né? Então, ele propunha capoeira, né? Até hoje as pessoas praticam esse grupo Soma que ele criou, assim, e as pessoas tentavam driblar a própria repressão no próprio corpo, né? Então, através da capoeira, tal. Então, tem os grupos que se juntam e fazem viagens, e tem um livro dele que é famoso, assim, que é o Coyote. Menos igual uma pessoa Fuzz, né? O legal do que você acabou de falar, Maia, é que a gente está cercado de desobedientes, né? Onde você olha, você encontra um desobediente, né? E não é de hoje, né? É desobediente do século passado, inclusive, né? Mas... muito bom, cara. O Valu, coloca a imagem que você desenhou do anarquista aí, que eu vou fazer um print screen aqui. Que demais. Maneiro. Pronto, já está feito já. Galera, é o seguinte, a gente vai dar uma encerrada nesse nosso primeiro encontro, né? O primeiro encontro, o 2 em 1, o primeiro encontro aberto, polinizador. A gente hoje teve o prazer de conhecer o Hugo AB, né? O Santo Cyber. Ele saiu, o Santo Cyber? Ele caiu aí, saiu. Ele estava na rua, né? É verdade. E tem o William aí, que ficou quietinho, mas ficou conversando com a gente aí pelo chat, né? Foi muito legal, William. Foi muito legal a troca aí. Fiquei impressionado com o calor que você está sentindo aí. 35, com sensação térmica de 38. Caraca, meu. Acho que é o único país que tá Impressionante isso. Impressionante. A gente vai voltar agora, a gente vai dar um intervalinho de, sei lá, de 15 minutos, 20 minutos. Tomar um café, fazer um xixi. Tomar um café, e a gente vai voltar para falar sobre A2C. Mas a gente vai falar especialmente sobre o lançamento do token da criptomoeda. Legal.
da Prospera, que é a Prosper, tá? Não sei se vocês estão com o documento aí, leram, coisa e tal. Manda o link, né? Eu vou compartilhar o link pelo Facebook, para quem não viu, correto? E a gente volta daqui a pouquinho. Eu mando o link para vocês, tá bom, gente? Show de bola. Tá? Valeu, galera. Prazerzão. Sim. Valeu. Abração, cara.